levado seja visto, amém? Já estamos aqui no interior das nossas igrejas também, estamos aqui de pé juntamente com a igreja, reunidos numa sua fé, numa sua oração, e neste momento nós vamos falar com o Pai. Eu já falei com Ele, mas eu vou falar de novo. Ele está aqui para nos abençoar, para nos dar a vitória. Eu não sei de que forma, de que maneira você colocou os pés aqui nesse santo lugar, mas eu tenho certeza que Deus já reservou, já preparou uma palavra para ti, uma palavra para mim, e também para os ouvintes da palavra de Deus que estão já sintonizados juntamente conosco neste culto. Quem crê assim diz amém. Oh, maravilha! Quem quer orar comigo, dá glória a Deus. Quanto mais oração, mais vitória. Quanto mais oração, mais milagre. Quanto mais oração, a unção desce, o poder de Deus se manifesta, amém? Ore juntamente comigo neste exato momento. Abre a sua boca. Aleluia. Jesus quer ouvir um clamor, amém? Aqui nesta noite, seja grato, porque muitos estão comemorando, amém, o nascimento de Jesus. Aleluia. Mas nós sabemos que Jesus não nasceu nesta data, mas nós aproveitamos este momento para dedicar todo o nosso amor, nosso carinho, a nossa fé que nós temos pelo meio do Salvador Jesus Cristo, amém? Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, me permita, Senhor, mais uma vez, eu me colocar a minha vida, Senhor, na Tua presença. Me permita entrar, Senhor, no Santo do Santo. Me permita entrar na intimidade com o Senhor. Eu não sei como estão os corações dos meus amados irmãos que entrou a porta dentro, mas eu tenho certeza que da mesma maneira que ele entrou, não vai sair, porque o Teu Espírito Santo já começa a trabalhar aqui nesta noite. Ele começa a sondar teu pensamento, começa a sondar teu coração, e Ele está me examinando para que o Senhor venha falar contigo aqui nesta noite. E se você crê, você já vai começar dando glória, porque quem dá glória recebe. Papai querido, fala com a tua igreja, acrescenta graça, acrescenta fé, que nessa noite eles venham conquistar, Senhor, aquilo que eles venham buscar da tua parte. Fala com a sua igreja, porque estamos desejosos, Senhor Pai, ouvir a tua voz falando conosco. Fala, Senhor, com os teus filhos e filhas, ouve em nome de Jesus. Querida igreja, queridos ouvintes, a minha Bíblia já se encontra aberta, mas abra a sua também, por gentileza. Aleluia. Nós não podemos, amém, de ler a Santíssima Palavra no livro de Josué. Aleluia. Livro de Josué, capítulo 6. Aleluia. Josué capítulo 6, Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui nesta noite. Aleluia. Nós vamos ler o último versículo por causa do horário, amém? No livro de Josué, não está no Velho Testamento, depois de Deuteronômio, quinto livro do Velho Testamento, aí vem o sexto, que é o livro de Josué. Amém? Josué capítulo 6, nós vamos ler aqui no versículo 26 e 27. Quem encontrou diz amém para Jesus? Amém. Aleluia! Vamos fazer a leitura da palavra de Deus que diz assim. O título na Bíblia está assim: Jericó é destruída, e Raabe é salva. Versículo 26. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e retificar essa cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, o fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Podeis nos assentar, amém?
se assente, coloque uma Bíblia no colo do lado, louve o Senhor com palmas bem forte para Jesus, amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos aprender mais um pouquinho com Jesus. Palavra muito conhecida pelos leitores, por aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Mas eu quero colocar um tema acima do que já tem. O tema é o seguinte, repita assim comigo: um exemplo de graça e fé. Do que você está falando, pastor? Eu estou falando sobre a conquista de Jericó. Tem pessoas aqui que vai conquistar algo aqui nesta noite. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! Querida igreja, aconteceu quase 3.500 anos atrás. A lei que governava os judeus era outra, que não está em vigor hoje. Quem pode dar glória a Deus? Mas a conquista de Jericó, querida igreja, serve como exemplo importante para nos instruir. Deus, Ele quer nos ensinar aqui nesta noite. Presta atenção aqui. Vamos voltar um pouquinho lá na história. Querida igreja, Paulo, ele disse que os exemplos do Antigo Testamento, eles servem para nos instruir. Aleluia, como está escrito lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Querida igreja, é para demonstrar o quê? A fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. É isso que Ele quer fazer hoje aqui nesta noite. Ele quer cumprir as suas promessas. Sabe quando você lê lá no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4? Sabe, o autor de Hebreu usou o exemplo de fé. É isso que Deus está procurando aqui nesta noite, em nossos corações. Fé. E a Bíblia diz, irmãos, que os exemplos de fé da antiguidade, para nos incentivar a nossa caminhada na fé. E hoje Deus, Ele quer te incentivar você aqui nesta noite. Mas como? Com a fé que Ele depositou no seu coração. Amém? Irmãos, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, do 38, e depois do capítulo 12, versículo 1, e estes exemplos, querida igreja, aparece essa simples afirmação. Eu creio que você já leu. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias, como diz lá no livro de Hebreus 11:30. Vamos analisar juntamente com você aqui nesta noite a vitória dos israelitas sobre Jericó, como exemplo para a nossa instrução, porque hoje Deus, Ele quer nos instruir, Ele quer nos ensinar. Aleluia. Por isso que nós temos que prestar atenção naquilo que o Espírito Santo fala com a sua igreja. Vamos para o contexto histórico. Querida igreja, uma geração. Que geração é essa que você está falando, pastora Patrícia? Eu estou falando da geração incrédula. Amém? Incrédula por quê? Porque ela recuou. Presta atenção aqui. Ela recuou quando Deus mandou tomar a terra prometida 39 anos antes. E passou dos 603 a 550 homens contados depois da saída do Egito. Presta atenção aqui. Apenas 2 sobreviveram para guiar uma nova geração, uma geração de israelitas. Aleluia. A terra de Canaã. Aleluia. Presta atenção aqui. E antes de morrer na planície da Transjordânia, aleluia, Moisés, ele dedicou as suas últimas séries de discursos, que está registrado para quem lê a Bíblia nos livros de Deuteronômio. Aleluia. Depois você lê na sua casa, né, com mais cuidado, com mais atenção, no capítulo 31, do versículo 1 ao 6, porque não vai dar para a gente ler todo junto por causa do horário. Querida igreja, Josué, para quem não sabe, ele foi escolhido por Deus e também como o sucessor de Moisés. Amém? Por isso que eu falo para você que uma mulher, ela tem que acompanhar uma grande mulher, um grande homem. Um homem tem que acompanhar um grande homem de Deus. Assim como Josué, ele acompanhou a trajetória de Moisés. Querida igreja, Deus, ele prometeu estar com ele. Então Deus prometeu estar com quem?
com ele. Presta atenção aqui, só isso? Não, a Bíblia diz, querida igreja, que ele o animou para cumprir a sua tarefa. É isso que ele vai fazer aqui nessa noite. Ele vai nos animar aqui nessa noite para cumprir a tarefa que ele nos designa. A Bíblia diz, querida igreja, que Josué, ele aceitou esta grande responsabilidade. E você que está nessa noite, você também aceita essa responsabilidade? Como está escrito lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 6 até o 11, você aceita essa responsabilidade? Você não saiu lá da sua casa e você, Senhor, eu estou indo lá para a tua casa, mas fala comigo. Olha aí Deus falando contigo, Ele está te perguntando, você aceita essa responsabilidade a qual aceitou Josué? Querida igreja, quando aproximaram a terra, o novo líder dos israelitas mandou, sabe o que? Ele mandou espiões para cidades fortificadas. Você está falando o que, pastora Patrícia? Estou falando da cidade fortificada de Jericó. E eles voltaram, querida igreja, com um relatório positivo de tudo quanto havia naquele lugar. Depois você continua lendo a Bíblia, que não vai dar para ler todo. Querida igreja, e o povo atravessou o Jordão. Olha aí, você tem um relatório para fazer, para entregar para Deus. E depois de feito, tem que ser positivo. E depois que você fez, você precisa atravessar o Rio Jordão, assim como aquele povo o atravessou. E a Bíblia diz, irmãos, quando eles atravessou o Rio Jordão, a Bíblia nos conta que ele colocou pedras como memorial. É isso mesmo. E que memorial é esse, pastora Patrícia? Memorial do milagre. Que milagre? O milagre que Deus fez para conduzi-lo à terra. Tem glória a Deus aí? Aleluia! Tem pessoas que vai ter testemunho para contar. Se você está ouvindo a palavra de Deus, Deus fala contigo. Aleluia! Querida igreja, logo depois de chegar à terra, os israelitas do sexo masculino que nasceram no caminho do Egito, eles foram circuncidados. Presta atenção aqui. Dessa maneira, querida igreja, Deus tirou a sua imundícia, tirou o seu pecado. Aleluia! E celebraram a Páscoa no dia designado. Aleluia! Aí a Bíblia continua dizendo que agora que receberam uma terra boa, que ia sustentar aquela nação, a Bíblia nos diz, irmãos, que naquele momento cessou o maná. Presta atenção aqui, irmãos. Depois que vocês atravessaram o Jordão, tomar posse dessa terra prometida, vai cessar o maná. Por que vai cessar o maná, pastora Patrícia? Porque você vai ter a terra para plantar. Aleluia! Oh, maravilha! O pão que Deus havia mandado do céu, querida igreja, durante toda aquela peregrinação que eles passaram. Nós vamos falando aqui da conquista de Jericó. Aleluia, querida igreja. O príncipe do exército do Senhor apareceu a Josué. Gente, olha que coisa linda, tremenda, que privilégio Josué teve quando ele viu o príncipe do Senhor dos exércitos que apareceu para ele. E a Bíblia de Deus, irmãos, disse para Josué, ele começou a orientar sobre a primeira batalha da conquista. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, não sabe o que vai fazer amanhã, nem depois da manhã, nem que encerrar esse ano de 2022, mas se você ficar prestando atenção aqui e estiver em comunhão com o Espírito Santo, o mesmo príncipe do exército do Senhor que apareceu para Josué, Deus quer aparecer para ti também. Para quê, pastora? Para te orientar, para te instruir. Aleluia! E quase, querida igreja, 250 versículos da Bíblia fala do Senhor dos exércitos. Olha que coisa interessante. Olha, nós aprendendo um pouco mais do Senhor. Fala do Senhor dos exércitos, uma declaração de força. Olha que coisa linda. E que força era essa? Era a força de Deus como refúgio do seu povo e capaz de responder às orações e que mais? Proteger os seus fiéis. É isso que Deus ele quer falar e fazer conosco. Deus ele quer responder às suas orações.
Mas Ele só vai responder às orações daquele que ora. Deus só vai responder às orações daqueles que pedem, daquele que suplica, daquele que se esforça. Olha o que diz: ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Está escrito isso aonde, pastora? No livro de Salmos. Salmos 84, versículo 2. Querida igreja, o príncipe mandou Josué tirar as suas sandálias. Olha lá, ele orientando o príncipe do exército do Senhor, orientando Josué para tirar o que, querida igreja? A sua sandália. E Deus está te pedindo algo aqui nesta noite. Quer receber? Já começa a tirar a sandália dos seus pés. Porque estava, sabe em que local? No lugar santo. E os seus pés estão aonde, querida igreja? No lugar santo. Aleluia, glórias a Deus. Assim como está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Vamos aprender aqui com o Senhor. Aí ele começa a passar as instruções. E nas instruções, querida igreja, que Deus deu a Josué, vimos uma importância, sabe do quê? Da graça de Deus. Só isso? Não, ele também está falando sobre a obediência. Olha que Deus está requerendo de nós, obediência, e não é de qualquer maneira, é obediência fiel dos homens. E Deus disse: entreguei na tua mão, Jericó. Olha que coisa linda. Deus está dizendo assim para você: tenho entregado na tua mão, Jericó. Aleluia. Ao mesmo tempo, querida igreja, Ele nos deu instruções aos homens de Israel e disse: assim fareis. Olha Deus dando ordem para nós. Aquilo que você veio buscar, Ele está colocando nas tuas mãos. E se Ele te colocou nas tuas mãos, Ele sabe que você vai proceder como Ele está te ordenando. Assim você vai fazer. E Ele falou para, vamos enumerar aqui, número 1. Os israelitas rodearem a cidade uma vez por dia durante 6 dias. Vamos repetir comigo? Os israelitas rodearam a cidade uma vez por dia durante 6 dias. Número 2, o que mais eles fizeram? Eles rodearam a cidade 7 vezes no 7º dia. Olha que tremendo. Número 3, a Bíblia diz que os sacerdotes tocaram as suas trombetas. Número 4, o que mais que eles fizeram, pastora? Diz a palavra de Deus que o povo começou a gritar. Número 5, a Bíblia diz, meus amados irmãos, que eles subiram para tomar a cidade quando o muro caísse. Aleluia. Você está tendo impedimento? Tá, não tá? Tá difícil? Tá, não tá? Mas essas muralhas elas vão cair em nome de Jesus Cristo. Você vai subir, você vai tomar a cidade, vai tomar posse. Quando este muro cair, quem pode dar glória a Deus aí? Aleluia. Porque Jesus, Ele fala com a sua igreja. Aleluia. Querida igreja, os israelitas, sabe o que aconteceu com os israelitas? A Bíblia nos conta dizendo que os israelitas obedeceram. Olha que coisa linda. É isso que Deus Ele quer. Quando você ouve e você crê que é Deus falando contigo, você obedece. Você obedece. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que eles começaram, olha que interessante, imediatamente. Não foi, irmão, no outro dia, depois da manhã, daqui um mês. Não, a Bíblia nos conta dizendo que eles começaram a obedecer ao Senhor imediatamente. É isso que Deus Ele quer que você faça. Toma o seu lugar e faça o mais rápido possível. E continuaram, querida igreja, durante 6 dias. E a Bíblia continua contando, dizendo que no 7º dia rodearam a cidade quantas vezes? 7 vezes. E seguiram as instruções especiais. Você que está aqui nesta noite, siga as instruções que Deus está te entregando aqui nesta noite. Entre outras coisas, a Bíblia diz que Deus falou para evitar certas coisas condenadas. Aleluia. A Bíblia nos diz, irmãos, que os sacerdotes tocaram e o povo gritou. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que precisamos tocar. Mas vai chegar um momento na nossa vida que a gente precisa gritar, porque só gritando, aleluia, que as coisas vão começar
precisar acontecer. E a Bíblia diz que ele subiu, que ele tomou a cidade e queimou as coisas nela. Quem pode dar glória a Deus? Por isso, meus queridos irmãos, minha querida irmã, nós precisamos da graça, precisamos da fé. Para quê? Para a conquista da terra. Quando fala da conquista de Jericó, querida igreja, o texto diz que eles fizeram várias coisas e tomaram a cidade. Quem sabe você está me ouvindo, já fez tantas coisas, está desanimado. Tire esse desânimo do teu coração, porque ela não vai fazer parte das bênçãos de Deus da tua vida. Se você fez e não deu certo, tente de novo. E quantas vezes for necessário. Também diz que Deus não entregou a cidade, querida igreja. A mesma linguagem parece em outras conquistas. A cidade de Ai. Aleluia. A guerra contra os 5 reis. A guerra contra Jabim e seus aliados. A terra toda, irmãos. O Senhor foi com aquele povo, desde o começo até o término. E pela graça, querida igreja, Deus lhe entregou as cidades da terra. Sabe de que maneira? Pela fé. E eles pelejaram, tomaram e possuíram a terra. É isso que Deus quer que você faça. Qualquer falha na conquista foi culpa do povo, irmão. Sabe por quê? Por não obedecer as orientações dadas por Deus. As consequências de uma falta de fé. E não culpa de Deus. Quem sabe você está tentando, não está conseguindo. A culpa não é de Deus, é nossa. Pois a graça não falhou, irmãos, quando eles mais precisaram. Aleluia. Se algo está acontecendo na tua vida, não está dando certo, a culpa não está em Deus. A culpa está, irmãos, no homem, na mulher, aleluia, que não obedece às orientações dadas por Deus, perde a fé, aleluia, e muitas vezes culpa Deus, mas a culpa não está em Deus. E hoje, querida igreja, nós precisamos do quê? De graça, de fé na nossa salvação. Sabe quando eu leio lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 até o 10, pode ser visto como um resumo mais completo do Novo Testamento, do processo da nossa salvação. Quem sabe de qual? Leia comigo esse versículo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia, querida igreja, por quê? Porque somos feitura dele, criados em Cristo, aleluia, Jesus para as boas obras, os quais Deus, olha, presta atenção aqui, de antemão preparou para que andássemos nelas. Todas essas promessas, irmãos, é para que eu e você ande nela. Somos salvos por quem? Pela graça. Seria errado, querida igreja, limitar a graça de uma maneira que nega todas as obras de Deus da nossa salvação. Ei, presta atenção aqui. A graça inclui tudo que Deus fez e faz para nos salvar. A graça, querida igreja, ela nos salva, ela inclui a promessa eterna de Deus, como está escrito lá no livro de Tito 1 e 2, a lei que conduziu os homens a Cristo, lá como está escrito no livro de Gálatas 3 e 24, o envio do Filho amado, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, a morte de Jesus na cruz, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, o sangue de Jesus que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, olha Deus falando conosco, a ressurreição de Jesus, como está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 25, a obra renovadora do Espírito Santo, agora está escrito no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Seria absurdo, querida igreja, alguém argumentar que a graça nos salva, independente de todas essas coisas que Deus tem feito. Aleluia. Quando, querida igreja, falamos da graça de Deus, obviamente, falamos de tudo que Ele faz. E entendemos que a graça dEle é parte da maior da nossa salvação. Aleluia! Nada que o homem faz se compara, querida igreja, à graça de Deus. A graça
de fé, de aspecto da salvação, que veremos agora através da mensagem dessa palavra. Então, querida igreja, aprenda aqui algo nessa noite. Somos salvos mediante a fé. Oh, que coisa tremenda, não é? Seria, querida igreja, igualmente errado limitar a fé do homem, uma maneira que nega todas as obras que Deus pede da nossa salvação. Então, a fé inclui tudo, mas tudo que o homem faz para receber a salvação que Deus estende a ele. Então, a fé, querida igreja, necessária para a nossa salvação. Ela inclui, sabe o que, querida igreja? O arrependimento dos pecados, como está escrito no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 3. A confissão da fé, lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Mesmo, presta atenção aqui, mesmo se a confissão for difícil, devido às atitudes das pessoas ao nosso redor, como diz lá no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 38, o batismo para a remissão dos pecados. Como está escrito lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, 22 ao 16, e a perseverança, a qual está escrito lá no livro de Hebreus, querida igreja, 10, versículo 36 até o 39. Deus fala com a sua igreja aqui nessa noite, e da mesma maneira que seria absurdo tentar separar a graça das obras de Deus, seria errado, querida igreja, tentar separar a fé das obras de obediência do homem. Pessoas que ensinam a salvação sem obediência, elas negam a palavra da nova aliança. Livro de Tiago, capítulo 2, 14, 17, 24 e 26. Então, a graça é a fé. Não nego as obras salvadoras da nova aliança, querida igreja. A obra da lei não anularam a graça de Deus, mas nem as obras divinas. A morte de Jesus, por exemplo, nem a vida de fé ativa anula a graça. Como está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 15 ao 21. E quando fala a respeito da circuncisão, a circuncisão da nova aliança, eu posso até fazer uma pergunta para vocês aqui nessa noite: quem é que opera? Se você voltar na história, a história da entrada na terra de Canaã, querida igreja, ela apresenta mais uma comparação importante de Deus. Mandou que Josué circuncidasse os filhos de Israel. Quem está entendendo aí da glória a Deus? E a Bíblia nos diz, querida igreja, que Josué fez conforme a ordenança de Deus. Quando a obra foi feita, Deus disse: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Quando já estavam, irmãos, no deserto, precisava ser circuncidado, senão não iria receber a promessa. Então os homens se submeteram. Pense, irmão, não era mais criança, era homens. Quem está entendendo agora a Deus? Os homens se submeteram à circuncisão que Josué fez, mas foi Deus que operou. Louvado seja Deus. Foi uma obra de Deus, querida igreja, e não uma obra de mérito dos homens. Entenda isso, para vocês entenderem aquilo que a palavra de Deus está merecendo nos nossos corações aqui. Então, quando você lê lá no livro de Colossenses, capítulo 2, do 10 até o 13, que o apóstolo Paulo ele diz que ele compara a circunstância ao batismo. Então vamos lá, então estamos aperfeiçoados em quem? Em Cristo. E os cristãos, querida igreja, receberam a circuncisão espiritual no sepultamento do batismo. Então, desta maneira, Deus nos dá a vida, perdoando, sabe o que? Os nossos pecados. Então, considere, querida igreja, essa comparação aqui. Aleluia. Mesmo assim, algumas pessoas recusam a cirurgia oferecida pelo grande médico, dizendo que acredita tanto no Senhor que não precisa da cirurgia. Que loucura! Para eles poderem obter aquela promessa, irmão, da época, a qual está sendo conduzida pelo líder de Josué, se eles não se auto-permitissem, eles não iriam entrar dentro da promessa. E se vocês também que estão aqui, não tirar algo que está impedindo, aleluia, não tem como vocês tomar posse também desta promessa, aleluia. Pensa aqui comigo, o desequilíbrio doutrinário nos dias atuais, no dia de hoje.
a tendência, querida igreja doutrinária, que leva a pessoa a desviarem da palavra. Presta atenção aqui. Tanto para a direita como para a esquerda, a igreja enfatiza obras sem fé e até praticando o batismo de recém-nascidos. Muitas igrejas evangélicas vão mais para o extremo, aleluia, ensinando a fé sem obras e defendendo a salvação sem o batismo. Mas Deus inclui, querida igreja, o batismo como condições para ser salvos. Assim como está escrito no livro de Marcos 16, versículo 16. Então, para receber, querida igreja, a remissão dos pecados, como está escrito lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, 22 e 16. E para entrar em Cristo, Gálatas 3, versículo 27. E para ressuscitar para uma nova vida. É isso que Deus quer fazer conosco aqui nesta noite, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4. E para nós encerrarmos aqui por causa do horário, precisamos nos livrar de doutrinas humanas para fazer o que Jesus mandou. Amém? Assim deixaremos o Senhor, querida igreja, operar em nossas vidas, removendo o opróbrio do pecado. Quem pode dar glória a Deus? Eu tenho certeza, irmão, que por essa palavra, muralhas vão cair ao chão. As muralhas que te impedem de você se tornar um vencedor, uma vencedora. Essas muralhas que não deixam você conquistar as promessas de Deus na tua vida. Deus, Ele quer que você seja abençoado aqui nessa noite. Aleluia. Ele quer que você lidere e não seja liderado. Assim como Deus chamou Josué para liderar aquele povo, Deus não chamou Josué para ser liderado, mas para liderar o povo de Israel. Deus te chamou você aqui nessa noite por cabeça, Ele não te chamou você por cauda. Ele te chamou você para colocar você por cima e não por baixo. Quem está entendendo o que Deus está falando aí? Aleluia. Deus tem o melhor de Deus para nós aqui nessa noite. Ele quer que você coma do melhor de Deus. Amém? Ele quer, irmãos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se Josué, irmãos, não ouvisse as orientações do príncipe do exército, eles não teriam ganhado aquela batalha. Jericó, aquelas muralhas de Jericó, que eram fortíssimas, não tinha caído ao chão, não tinha ruído ao chão. Tem pessoas que estão buscando algo da parte de Deus, mas não quer, aleluia, seguir as orientações de Deus, então vai dar tudo errado. Ele não falou para você seguir o desejo do seu coração, não. Ele está falando para você, sabe, seguir os desígnios dados por Ele. Aleluia. E se você assim o faz, será bem sucedido na terra. Essa Bíblia aqui não é para estar guardada na tua casa, escondida dentro do guarda-roupa, na mesa, não. É para ser lida, examinada e colocar ela em prática. Aleluia. É como nós estamos em campanha, não nos cansemos de fazer o bem. Amém. Aleluia. Ah, pastora Patrícia, mas eles não valorizam o que eu faço, independente. Você não está fazendo para homens, você faz é para Deus. Você não está aqui para me agradar, você está aqui para agradar a Deus. Aleluia. E se você agradar a Deus como agradou Josué, você vai ver milagre diante dos seus olhos. Essa mulher que parece que não vai cair, essa mulher que parece que não vai ceder, você vai ver com esses olhos. Aleluia. Lá em Decanto, essas muralhas caindo por terra diante dos seus olhos, e Ele dará Jericó nas suas mãos. Mas não pode ter medo. Deus falou que ia dar Jericó na mão deles, mas eles não iam ficar só assistindo, vendo. Eles tinham que pegar a espada, não é? Eles tinham que invadir Jericó. Eles precisavam matar os seus inimigos. O único, irmãos, que ficou de pé foi a casa de Raabe e a sua família, por ter ajudado os 2 espiões que entraram em Jericó. Somente pensa uma mulher prostituta, uma mulher que não viveu segundo os desígnios de Deus. Quando aqueles 2 espiões entraram dentro de Jericó, ela viu que aqueles 2 homens eram verdadeiramente homens de Deus.
Eu tenho certeza que aqueles 2 espiões falaram sobre o Deus de Israel para a vida dela. E ela não temeu, não duvidou. E ajudou a fazer com que aqueles 2 espiões escapassem por sua vida. Olha que tremendo. E eles disseram, por causa da obediência dela, por causa da fé dela, o Senhor ia poupar ela e toda a sua família. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que as muralhas, elas ruíram, foram ao chão, só ficou de pé, irmãos. Olha, isso é poder de Deus. Só ficou de pé a casa de Rabi. Vocês têm noção disso? Deus, Ele faz qualquer negócio pela minha alma, pela sua alma. Ele te livra você do perigo, Ele te livra você de homens malignos, mulheres malignas. Aleluia, você sobrevive diante das tempestades, diante dos caos, porque Deus é na tua vida. Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração aqui nesta noite. Está na hora de você obedecer o Senhor para valer, obedecer o Senhor de verdade, seguir as suas orientações sem reclamar, sem duvidar. Não é fácil não. Seguir a Deus não é tão fácil como muitos digam que é fácil. Seguir a Deus não é tão fácil assim. Requer muitas coisas de nós. Muitas vezes precisamos renunciar a muitas coisas nas nossas vidas para obter coisas maiores. Vamos se colocar de pé por causa do horário, querida igreja. Aleluia. Quem quer orar comigo, dá glória a Deus. Vamos orar. Vamos agradecer por essa palavra linda e maravilhosa que Ele envia para nós. Aleluia. Aquilo que te impediu não vai te impedir mais. Aquilo que entristeceu o teu coração não vai te entristecer mais. Aquilo que te humilhava não vai te humilhar mais, porque as muralhas vão cair por terra. Aleluia. Aquilo que te prendia não te prende mais, sejam os vícios. O Senhor vai te libertar, porque a palavra nos diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É isso que Deus Ele quer de você, que você seja livre. Seja liberto aqui nesta noite. Seja fiel tanto quanto foi Josué, que amaldiçoou Jericó. Aleluia. Que ninguém mais poderia retificar novamente Jericó. Ai, decalabra, subecalabra, xandarai. Papai querido, essa palavra não é minha, essa palavra é sua. Que o teu Espírito Santo se encarregue, Senhor, de ministrar a cada coração, cada vida, que cada impedimento caia, que o laço quebrou na sua vida e você escapou nessa noite. Aleluia, tudo que estava dando errado vai dar certo, vai ter mudança de cenário aqui nessa noite. Aleluia, aquele que te oprimia não te oprime mais. Oh Deus, que coisa tremenda e linda saber que o Senhor está no negócio, que o Senhor está no controle e que o Senhor está no comando. Pai, muito obrigado. Assim como o Senhor trouxe os seus filhos em paz, meu Deus, leve em paz no seu lar, guardando, livrando e protegendo de todo o mal. E a igreja diz: amém. Bate palma bem alegre para Jesus. Aleluia. Jesus merece dar glória a Deus. Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal pela primeira vez. Se inscreva, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, com a sua família, com os seus amigos e todos aqueles que amam a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus irá abençoá-los. Amo vocês e obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.